6 minutos de volta aqui com o CBN Campinas, chamando a atenção de homens, mulheres, empregados e empregadores a respeito de um levantamento do IBGE feito com base no Cadastro Central de Empresas no ano de 2022, reunindo dados de empresas, dos empregados, dos salários recebidos, apontando que as mulheres ganham menos que homens no estado de São Paulo. Os homens ganhando um pouco mais de R$ 4.800, as mulheres R$ 3.600. O IBGE reuniu esses salários do pessoal ocupado, assalariado das empresas e também dividiu por área de atuação, separando. Então tem, por exemplo, do comércio varejista, homem R$ 2.190, seria isso a média do salário, a mulher R$ 1.390. Pessoal que trabalha com comunicação, informação, os homens com salário de R$ 7.450, as mulheres de R$ 5.430. Na área de atividade imobiliária, os homens com R$ 3.770 o valor de salário e as mulheres R$ 2.770, né? R$ 1.000 aí nesse caso de diferença, em outras R$ 2.000, mas é isso, chegando a média de 22% se juntar as funções em relação a essa diferença. O Ministério do Trabalho e Emprego já lançou portaria com regras de incentivo, fiscalização da Lei de Igualdade Salarial, essa lei sancionada em julho do ano passado pelo presidente Lula e meses depois foi regulamentada, mas na prática, né? Como é que ela funciona? Por isso a gente convidou aqui o advogado trabalhista Clóvis de Biasi, que está em contato com a gente. Seja bem-vindo, bom dia para você, Clóvis. Bom dia, Sandra, Felipe, bom dia a todos os ouvintes da CBN. Qual tem sido o impacto nessa lei no cenário trabalhista diante ainda desses dados, embora do ano de 2022, antes da legislação em prática, mas de lá para cá, será que mudou alguma coisa, Clóvis? Eu acho que bem pouco, né? Pelo que pelo que nós verificamos aí, existe ainda uma resistência por parte dos empregadores aí, no sentido de contestar essa lei, até mesmo a legalidade da mesma, né? Se ela é uma lei que se aplica constitucionalmente ou não. Então, eu acho que ainda a questão está bem verde, ainda, vamos dizer assim, né? Não há ainda uma solução bem aplicável. Vamos madurar, então, as explicações em relação ao que prevê em relação às regras desta lei. Então, a previsão é de que as empresas, elas devem, aí, de acordo com a portaria até que veio regulamentar, né, o decreto-lei e a portaria que veio regulamentar essa situação, ela é feita para que estabeleça diretrizes para a igualdade da remuneração entre homens e mulheres. As empresas aí com mais de 100 empregados, elas devem elaborar o relatório, né, divulgar esses relatórios semestrais, demonstrando que há essa igualdade. Na verdade, o que a lei faz, ela estabelece os critérios, né, a própria portaria a serem obedecidos pelas empresas nesses relatórios. E ela as empresas devem enviar esses relatórios para o Ministério do Trabalho, constando aí a questão de cargos, salários, né, contratual, as bonificações, as horas extras, ou seja, todas as informações fiscais e previdenciárias trabalhistas, inclusive aquelas constantes do E-Social, para que essas empresas demonstrem, através desses relatórios, de que estão cumprindo essa exigência legal. E depois vai caber ao Ministério do Trabalho, então, elaborar esse relatório de transparência salarial nos meses de março e setembro para garantir a aplicabilidade da lei. Ô Clóvis, mas diante dessas regras, é só para quem está iniciando numa empresa ou já tem que ter essa igualdade para funcionários antigos? Veja bem, nós temos que diferenciar duas situações, Sandra. Uma é a questão salário e outra é remuneração. Na realidade, são denominações distintas e a aplicabilidade distinta também. Quando a lei fala em
Eu entendo, assim, particularmente, que quando a lei fala em igualdade salarial, ela diz respeito ao salário, ela fala salário, ela não fala remuneração, né? Então, nós temos o salário, que é aquele salário base de contratação, o salário contratual. Então, digamos que esse salário, esse sim, ele não pode ser diferente entre homens e mulheres, até para estabelecer a forma e os critérios da remuneração. Porque, veja bem, quando você contrata, e respondendo a sua pergunta, quando você contrata um empregado, independente dele ter sido contratado hoje ou dele estar na empresa há alguns anos, a base salarial, o salário, esse deve ser igual. Então, se você contrata para o mesmo cargo, função, a mesma atividade, dentro do mesmo estabelecimento, porque é evidente também que você não pode exigir do empregador, se ele tiver um estabelecimento no interior de São Paulo e um na Grande São Paulo, que os salários sejam iguais nas duas unidades da empresa. Evidentemente que salários de São Paulo, por exemplo, eles são sempre maiores, até pela qualidade de vida, pelas despesas que a pessoa tem, ela é maior do que aquele pago numa unidade do interior. Então, não pode ter essa comparação. Então, vamos dizer, na mesma situação, na mesma localidade, o empregado que ele é contratado hoje ou aquele que ele foi há um tempo atrás, a base salarial dele deve ser a mesma. Então, se ele foi contratado por o mesmo cargo, pela mesma função de um empregado, hoje, de um empregado que já está na empresa há algum tempo, a base salarial dele deve ser a mesma. Agora, evidentemente que a remuneração, no final, independente de ser homem ou mulher, a remuneração ela pode ser distinta. Por quê? O empregado, a base salarial dele é a mesma, mas às vezes ele faz mais horas extras do que o outro, ou às vezes o homem ele tem mais disponibilidade, ou até a mulher, às vezes ela tem mais disponibilidade do que o homem, e ela faz muito mais horas extras, ela trabalha em muito mais plantões, ou ele muito mais plantões, e aí essa diferença que vai existir, essa eu entendo que ela é legal. Por quê? Porque você vai ganhar mais, a remuneração sua é maior pelas horas extras praticadas, mas o salário base é o mesmo entre um e outro, né? E muitas vezes também a relação tempo, né, de empresa, tempo de casa, a pessoa tem 4 anos, a pessoa tem mais de 2 anos na mesma função, do que aquele que foi contratado agora, independente, novamente, de ser homem ou mulher, porque se é igualdade, você tem que aplicar a mesma disponibilidade, tanto a legislação para um quanto para o outro. Então, aquele funcionário que ele foi contratado há mais tempo, ele pode ter, de repente, anuênios, ele pode ter gratificações, que são distintas do que aquele empregado que começou agora, né? Então, esses critérios, eles vão ter que ser observados para não se dizer, olha, ela ganha menos porque é mulher, ou às vezes até ele ganha menos, embora sendo homem. Então, se há uma igualdade, evidentemente, você tem que comparar ambos. Então, essa distinção a gente tem que fazer entre salário e remuneração. Eu entendo que quando a lei fala salário, ela diz respeito lá ao piso de contratação, o piso base, aquela questão do salário em si. O salário contratual, quando a pessoa vai ser contratada hoje, ela tem que ter o mesmo salário daquele que foi contratado há anos atrás. Então, Clóvis, com essa análise, né, de que há essa diferenciação entre salário e remuneração, que é uma coisa que muita gente desconhece, dá para dizer que falta um conhecimento, talvez das lideranças e talvez dos próprios empregados nessa orientação correta para essa diferenciação. Qual que é a sua avaliação sobre isso? Olha, veja bem, eu digo até mais, eu acho que às vezes falta até pelo empregador o conhecimento no sentido dessa aplicabilidade, porque as pessoas têm que se informar melhor. Eu acho que falta sim de repente, essa distinção, né, o conhecimento dessa nomenclatura, porque há uma diferença. Aquilo que você recebe como salário, verba salarial, tudo bem, tudo é verba salarial, exceto aquela que vamos supor, o intervalo de refeição, quando ele não pago, ele é pago com um adicional de 50%, mas ele não é considerado salário. Por quê? Porque a lei fala que o intervalo não gozado, quando pago como extra, né, você paga com um adicional de 50%, mas ele não integra a remuneração para pagamento de 13º, férias, e isso
as pessoas podem interpretar, mas é salário. Não, ele é indenizatório. Então você tem que ter essa distinção. Salário é aquilo que, tudo que integra a remuneração do trabalhador. Agora, há uma distinção, porque quando a lei fala assim, a própria lei, quando ela veio fazer essa equiparação entre homens e mulheres, essa equiparação salarial, ela fala em salário contratual. Se você for lá ver, a lei já fala em salário contratual. Se é salário contratual, é aquele piso base pelo qual a pessoa foi contratada. Essa é a minha interpretação. Ô, Clóvis, porque, veja bem, oi. Aproveitando até a participação aqui do nosso ouvinte, né, compartilhando um pouco aí do que ele também ouve de quem gerencia recursos humanos de empresas, né, dessa questão de dar preferência para o homem, até considerando aqui questões da maternidade, de licença, né, de ter filhos, né, de faltar ao trabalho em algumas condições. E aí ele coloca aqui, é possível camuflar o salário, registrando, por exemplo, a mulher numa função um pouco diferente aí do homem? Na verdade, é difícil você fazer uma avaliação assim de camuflar, né? Porque, veja bem, é lógico que existem as possibilidades, elas existem. Agora, de qualquer forma, nesse próprio relatório, a empresa ela tem que informar, por exemplo, critérios de planos de carreira, de cargos e salários, né? De progressão e ascensão dos empregados. Então, veja bem, nesse intuito que a lei ela abre essa brecha para que as empresas façam isso, então a empresa ela pode criar, por exemplo, encarregado 1, que o encarregado 1 ele é só do setor de frios e setores de abastecimento e tal. O encarregado 2, ele só vai cuidar da parte de reposição. Então, veja bem, ele pode criar critérios de carreira, né, quadros de planos, de salários, onde ele pode diferenciar o salário de um gerente, por exemplo, para o mesmo cargo de gerente de outro setor, de um encarregado 1 para o encarregado 2. Isso, evidentemente, que as empresas não é agora, as empresas sempre fizeram isso, inclusive até entre os próprios homens, não só diferenciando homem e mulher. Então, não sei se seria uma camuflagem, mas essa possibilidade existe, de você diferenciar, porque a empresa que ela tem, ela estabelece planos de carreira, cargos e salários, entendeu? Que é uma situação que é legal, a lei prevê, ela justifica essa situação, ela pode diferenciar, evidentemente, esse salário. Agora, o correto seria que a empresa, ao estabelecer isso, ela estabeleça também o salário base, né, para não haver essa camuflagem e até essa dúvida se é uma camuflagem ou não. O correto é a empresa, se ela quiser agir corretamente, ela deve fazer, por exemplo, gerente, independente da nomenclatura de gerente 1, gerente 2, ou encarregado 1, encarregado 2, ela criar o piso salarial mesmo para todos, e ela pode, aí sim, criar um adicional salarial de acordo com aquela função que ela entende que ele tem uma atividade de maior responsabilidade, por exemplo, de acordo com o setor que ele trabalha. Então, mas aí, até para se garantir, o piso inicial dela, pelo menos, tem que ser o mesmo. Agora, ela pode criar, sim, subterfúgios e evidentemente, até aí como camuflagem, né, pode ocorrer, ela colocar aí adicionais de acordo com o cargo de cada um, o que vai diferenciar lá no final aquilo que eu chamo de remuneração. Clóvis de Biasi, advogado trabalhista, trazendo esclarecimentos então a respeito da Lei de Igualdade Salarial. Muito obrigada pela atenção com a gente. Eu que agradeço pelo convite, muito obrigado e um bom dia a todos. Obrigado. CBN Campinas. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis. Superflex Pneus, feitos para os desafios extremos da indústria. Acesse Superflex